Bom, bom dia. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, ainda abordando o caso guia número 1. Nós vamos hoje falar sobre a abordagem terapêutica, quais são as intervenções terapêuticas que nós utilizamos num paciente com diabetes tipo 2. Lembram-se que o nosso paciente era um paciente diabético, adulto, diabético tipo 2. Nós vamos falar das terapias bem validadas, que são as que existe uma experiência já de bastante tempo, trazem benefício para o paciente, e nós vamos dar ênfase a essas terapias bem validadas. A primeira atitude diante de um paciente com diabetes tipo 2 é conversar sobre modificações nos hábitos de vida. Isto inclui fazer uso de uma dieta apropriada no paciente com sobrepeso e obeso. Isso inclui a perda de peso e também combater o sedentarismo, fazendo com que o paciente tenha uma atividade física regular. Quanto à dieta, o que deve ser feito? Calcular a necessidade de calorias para esse paciente, distribuir as calorias, a quantidade de alimentos da seguinte forma: carboidratos, 50 a 60% das calorias, gordura, 20 a 30% das calorias, limitando as gorduras saturadas a 10% do total, e proteínas, 10 a 20% de calorias. Na verdade, sempre que nós vamos orientar o paciente diabético em relação à dieta, a gente deve ter o apoio, e trabalhar junto com a nutricionista, que é um profissional da área de saúde que nos ajuda muito a essa orientação de dieta no paciente diabético, detém todas as informações. O nosso objetivo nesse paciente que nós estamos tratando em toda consulta é reforçar essa visão de mudança de hábito de vida. Também nós vamos observar os níveis de glicemia e principalmente checar a hemoglobina glicosilada a cada 3 meses até que ela esteja inferior a 7, que é o nosso alvo, e então a cada 6 meses. E também, caso isso não ocorra, as intervenções elas vão ser modificadas, devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada é igual ou superior a 7. Os problemas a administrar com essas atitudes que estão sendo colocadas é que, em relação às mudanças de estilo de vida, tem uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada com essa atitude é de apenas 1 a 2 pontos. A maioria, ou a grande maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Então, nós aqui já vamos colocar essa terapia bem validada, Step 1, ou a primeira a ser colocada, que seria mudanças do hábito de vida. Frequentemente a gente não tem a diminuição adequada nos níveis de hemoglobina glicosilada e nós vamos então associar uma droga, que é a primeira droga a ser feita no paciente com diabetes tipo 2, que necessita de droga hipoglicemiante, que é a metformina. Aqui um artigo histórico falando da metformina, desde do século passado, da década de 20, onde foi desenvolvido essa droga hipoglicemiante que já tem décadas que nós usamos para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Aqui um slide que fala do mecanismo de ação, dos efeitos esperados e efeitos adversos com a metformina. O mecanismo de ação é quando ela estimula a ativação da AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose. Também aumenta a utilização da glicose mediada por insulina em tecidos periféricos, músculo e também o fígado. Nós temos uma experiência extensa com seu uso e uma droga de baixo custo. Não causa ganho de peso e ao contrário, pode resultar em leve perda de peso. Raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Então, uma série de benefícios. Em relação aos efeitos adversos no trato gastrointestinal, eles podem ocorrer principalmente ou especialmente em terapia com doses elevadas, doses altas.
E também temos em pacientes renais o cuidado que o paciente pode desenvolver acidose lática. Quanto à diminuição esperada da hemoglobina glicosilada com a introdução da metformina nesses casos, é entre 1 a 2%. Então essa seria, digamos assim, a primeira droga a ser utilizada, os benefícios esperados acoplado às mudanças do hábito de vida. Caso o nosso paciente, apesar dessa atitude, mudanças de hábito de vida, dieta apropriada, atividade física, redução de peso no paciente obeso e fazendo uso da metformina, ainda assim a hemoglobina glicosilada não está dentro da faixa considerada adequada, nós vamos passar então para o segundo item, que é a também terapia bem validada, que é o STEP 2. Esse STEP 2 nós vamos dividir em dois itens que são equivalentes, 2.1 ou 2.2. Quer dizer, o que eu faço com esse doente a partir do momento que apenas a metformina mais o restante não está dando resultado adequado na diminuição da hemoglobina glicosilada. Então, primeiro a gente vai ter o STEP 2.1. Esse STEP 2.1 é a associação ao esquema anterior de uma sulfonilureia. Também temos aqui um artigo histórico falando que desde a década de 50 do século passado, nós temos ali o desenvolvimento dessa classe de droga hipoglicemiante, que é a sulfonilureia. Quanto ao mecanismo de ação, efeitos esperados e efeitos adversos com a sulfonilureia, na verdade elas estimulam a liberação de insulina lá nas células beta-pancreáticas através do fechamento de canais específicos de potássio. Então, elas atuam lá no pâncreas, nas células beta, estimulando a liberação de insulina por ação em canais específicos de potássio. Também existe uma experiência extensa, custo baixo, principalmente com a possibilidade da aquisição de genéricos, e seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. E o que nós esperamos, quando a gente está associando a sulfonilureia como esse STEP 2.1? Uma diminuição esperada na hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5%. Equivalente a esse STEP 2.1 é o STEP 2.2. Teríamos essa opção, 2.1 ou 2.2. O que é o STEP 2.2? É a associação, além da metformina e mudança de hábito de vida, a inclusão da insulina para uso do paciente. A insulina, nós já falamos bastante em outras aulas, aqui também um artigo histórico falando lá desde a década de 20, o descobrimento da ação hipoglicemiante, da insulina. Já falamos também da produção de insulina por técnica de DNA recombinante, e aqui nós temos alguns dados relativos ao uso de insulina. É um agente mais potente para reduzir a glicemia, por ativar receptores na membrana plasmática. A gente já viu também os que são os receptores da tirosina quinase. Ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso, já vimos que é um hormônio anabólico, e pode causar hipoglicemia severa. Então, todo mundo que usa insulina tem que ter cuidado com a hipoglicemia. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação. Insulina de ação mais rápida ou ação mais longa. Nós temos aqui uma tabela com vários tipos de insulina, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês de duas que nós usamos com maior frequência. Uma é uma chamada insulina regular, onde nós temos um início de ação rápido, um pico de ação também nas poucas horas subsequentes e um tempo de duração de 4 a 6 horas. Nós usamos muito a insulina regular dentro do hospital para controle de glicemia em paciente diabético. Também, muitos pacientes diabéticos usam a nível ambulatorial, dentro dessa visão de terapia bem validada, a insulina NPH. A insulina NPH, vocês observem que ela tem um pico de ação entre 4 e 8 horas e uma duração de ação de até 24 horas. Então, chamaria a atenção de vocês para esses dois tipos de insulina, insulina regular e insulina NPH.
Bom, existem outras classes de drogas que podem ser usadas para tratar esse modelo de paciente. Tem uma lista ali, né? Nós não vamos falar sobre o mecanismo de ação dessas drogas. O que eu quero enfatizar é exatamente as terapias bem validadas, STEP 1, STEP 2, 2.1, 2.2. Em outro momento, se nós tivermos oportunidade, nós vamos falar dessas outras classes de drogas e o seu mecanismo de ação. Obrigado.